Sandra, professora de língua portuguesa da rede e sou formadora de língua portuguesa na SME. Hoje nós estamos aqui com a Leise, também professora de língua portuguesa, formadora na DRE Santo Amaro, com a professora Kátia Mello, professora de língua portuguesa e sala de leitura, e com o professor Tiago, que é o nosso assessor de língua portuguesa na SME. A nossa conversa aqui hoje é para falar um pouquinho sobre o trabalho que a professora desenvolve com a produção de textos dos estudantes. A primeira edição da Antologia de Contos foi em 2019 e depois, nos anos de 2020 e 2021, tivemos as edições em pleno período de pandemia, que também, com certeza, né, professora, foi desafiador para desenvolver esse trabalho de produção de textos com os estudantes. Esse ano, nós temos 538 textos escritos. Então, nós já estamos em processo de avaliação desses textos e já podemos observar que temos vários textos aí da professora Kátia inscritos no processo, né? Então, Leise, fala um pouquinho sobre a participação da professora Kátia no concurso da Antologia de Contos. E para falar um pouquinho sobre o trabalho, né, desenvolvido com os estudantes, nós convidamos a professora Kátia Mello, uma professora muito estudiosa, doutoranda no Departamento de Letras da Universidade de São Paulo, professora da rede desde 2018, né, Kátia? Lotada aqui na EMF, professora Ana Maria Alves Benetti, na DRE Santo Amaro. E a professora Kátia, ela escreve muitos textos dos estudantes dela, né, nas edições anteriores também do Antologia de Contos. Professora Kátia, quais recursos, né, você utilizou para organizar esse processo de produção, de participação, né, no concurso do Antologia de Contos? Eu comecei o trabalho, né, primeiramente em 2020, nós tivemos ali uma interrupção por conta da pandemia. Mas eu utilizava já o Caderno da Cidade com os alunos e vi essa oportunidade do concurso, então eu decidi trabalhar os mini-contos, no caso em 2020 com as turmas de 9º ano, porque eu sou professora de língua portuguesa do 9º ano. E então eu trabalhei com eles os mini-contos, principalmente do Rodrigo Ciríaco, também alguns mini-contos das obras dele, e para incentivar os alunos a escreverem. Como teve a pandemia, depois esse processo se tornou online, em aulas remotas, por conta da pandemia. E eu fiz a inscrição, naquela época foram cerca de 5 alunos que participaram, fizeram os mini-contos, e isso da DRE Campo Limpo, e um foi publicado. Aqui na EMF, professora Ana Maria Alves Benetti, o ano passado, decidi continuar esse tipo de trabalho, utilizando o Caderno da Cidade. Então, eu utilizei a proposta da unidade 1, que trabalha contos de assombração e mistério, porque eu estava com turmas de 6º ano. Então, eu fui trabalhar essa sequência. A única coisa diferente que eu fiz aqui foi que pedia para os alunos pesquisarem os locais mal assombrados da cidade de São Paulo. Além de trabalhar isso em sala de aula, porque às vezes a pesquisa vai para casa e não retorna, muitas vezes com os estudantes. Então eu falei, vou trabalhar isso em sala de aula. Então nós lemos os textos, discutimos, e eu trouxe alguns vídeos sobre esses locais. Então vídeos curtos, de até 5 minutos, então trabalho gênero multimodal, para que os alunos assistissem, né, visualizassem esses locais, entendessem a história de cada um desses locais, como o Castelinho da Rua Apa, Edifício Martinelli, Casa da Dona Yayá, Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Cemitério da Consolação e o Edifício Joelma. Então, a partir dessas discussões em salas de aula, eles registravam, né, o que eles compreenderam das histórias, e fizemos a leitura também de outras narrativas aqui sobre contos de terror e assombração, até para que eles tivessem repertório. E aí, no final, né, após essa sequência, eles foram produzir os próprios textos, aí, criação autoral, de mistério e assombração. Nós fizemos a leitura, depois teve um processo de reescrita, né, para que eles pudessem fazer as adequações, né, não só gramaticais, mas também de paragrafação, a sequência da narrativa, né, com a situação inicial, o conflito, a situação, né, do desfecho, enfim, todo o processo, o clímax, né, se houvesse ali
culminar no desfecho. Então, todo esse processo foi feito em sala de aula, e aí eu decidi, né, fazer todo o trâmite para que eles pudessem se inscrever no concurso. Então, foram 13 alunos no ano passado, de 6º ano. Então, eu considerei até um número bom, porque eram alunos que estavam no presencial. E o ano passado nós tivemos metade da sala em ensino remoto, né, e alguma parte no presencial. Então, desses 13 alunos, 3 foram selecionados. Kátia, teve algum momento que você utilizou as edições anteriores do Antologia de Contos para repertoriar os seus estudantes? Sim, eu já tinha, foi a primeira vez que eu trabalhei, foi em 2020, eu mostrei o livro para eles, mostrei que a minha aluna tinha, lá da Dri Campo Limpo, que é da MF Dom Veremundo Totti, que ela tinha sido selecionada com um mini conto, cheguei a mostrar para eles os contos que tinham dentro do livro, para que eles se inspirassem, para que eles vissem que é possível, né, escrever, e não só para uma leitura minha, mas para a leitura também de outras pessoas. Kátia, uma observação assim, constante dos professores é como motivar, né, os estudantes, adolescentes a participarem das atividades. Como que você faz isso? Como você engaja os seus estudantes para que eles se interessem em participar? Eu não coloco como uma atividade obrigatória, porque eu acho que isso até desmotiva. Eu incentivo, mostro para ele a importância da leitura, né? Mostro a importância do livro, que da mesma forma tem até um curta-metragem que eu mostrei para os meus alunos do Fundi 1, que mostra a importância do livro, como ele dá colorido e sentido à vida, e o livro é eterno. Embora a nossa vida não seja, né, nós vamos morrer, mas a nossa escrita, os nossos textos, a nossa história, a nossa narrativa vai permanecer. Então eu procuro mostrar isso para eles, a importância de participar de um concurso, de se inserir na sociedade, porque é isso, é pertencer. Eles pertencem à Secretaria Municipal de Educação, às escolas da rede, então eles fazem parte, eles têm que fazer parte desse livro. E eu procuro incentivar dessa forma, mas eu não coloco como obrigatoriedade, porque senão aí perde o sentido, ele vai fazer, né, sem vontade, para valer nota, por exemplo, não é esse o objetivo. Então, eu procuro deixar voluntário aqueles que têm interesse, que querem participar. E eu acho até que a gente consegue um bom número. E isso estimula os outros, né? Quando vê que um aluno conseguiu, aí eu também quero, vou tentar. Faz parte. Você disse que alguns estudantes, né, de seus estudantes, tiveram os textos publicados, né, no Antologia de Contos. Como que foi essa recepção, né, dos estudantes verem os próprios textos publicados em um livro? Foi uma surpresa, os 3 alunos selecionados daqui dessa escola, da outra escola também, né, ficaram surpresos. As famílias ficam muito felizes, né, eu percebo que é um orgulho para eles, né, olha, um livro, né, meu filho teve um texto publicado em um livro, então eles dão muito valor. Eu procurei, quando eu recebi os exemplares, né, para entregar para eles, eu procurei, né, fazer uma embalagem, fazer uma pequena cerimônia, até simbólica, aqui dentro da sala de aula, né, na sala de leitura, mas para que todos os colegas vissem, né, que eles foram selecionados, foi um concurso e eles ganharam, né? Então, o objetivo é esse, é mostrar que eles também podem. Kátia, você falou sobre repertoriar os estudantes e também do trabalho com a sequência de atividades do Caderno da Cidade, né? Dentro do seu planejamento, qual etapa do processo de produção de textos foi necessário retomar ou dedicar mais tempo? A partir das atividades, como elas foram aplicadas em sala de aula, eu procurei ter como parâmetro o Caderno da Cidade, mas dentro do que já é proposto nas minhas aulas de língua portuguesa para desenvolvimento da competência leitora e escritora. Então, a produção de texto ela já faz parte, mas eu não gostaria de que fosse uma produção de texto como, faça uma redação, né, sobre um tema. Não, é necessário ter um sentido para a produção do texto, no sentido até afetivo para o aluno. Então, a partir desse trabalho, eu pude fazer com que eles se interessassem por essas histórias e trouxessem histórias deles também, né? Porque eles muitas vezes conhecem histórias, né, da família,
ou da própria rua onde moram, né, de lugares que eles visitaram, então que eles pudessem trazer, ou filmes que eles assistiram, muitos também fizeram referências a outras leituras e filmes, e o objetivo era esse, um diálogo com a realidade dos alunos. Então, o meu pensamento foi esse, trabalhar essas histórias a partir de um momento de discussão em sala. E o que daria mais trabalho, né, e o que eu acho que para o professor de português é crucial, é a produção de texto, porque ela vai trabalhar vários elementos, né? Não só o texto, a estrutura do gênero textual, mas a questão de ortografia, pontuação, e essa parte vai demandar um pouco mais de tempo. Mas isso já faz parte da nossa rotina, só que eu não vou ensinar gramática descontextualizada. Não vou simplesmente chegar e vou dar uma aula de pontuação. Dentro do texto, a partir da revisão desse texto, junto com os alunos, mostrando para eles o que poderia ser, né, mais adequado ali naquele momento, como estruturar melhor. E aí, a partir dessas aulas, né, que foram várias aulas para leitura, reescrita de cada texto, e para que eles mesmos pudessem fazer as correções. Então, isso demandou um pouquinho mais de tempo, mas é uma atividade que já fazia parte mesmo da aula. Bom, sobre isso, professor, é interessante destacar que o Antologia ele vai estar muito ligado à proposta do currículo da cidade, sobretudo em relação ao uso real da língua, das práticas sociais de uso da língua. Então, o aluno não fica encerrado ali em sala de aula por uma produção de um texto que vai, como você mesma disse, para nota, enfim. Ele já tem a liberdade, a opção de escolher o que eles querem fazer, e isso leva-os a pensar em quê? Em que aquela produção de texto ela vai ter um fim, vai ter um objetivo e ela vai circular, como a gente mesmo já falou anteriormente. Então isso é importantíssimo para não isolar a produção de texto no ambiente da sala de aula, pelo contrário, de colocar ela num ambiente social, num ambiente mais próximo da realidade do uso da língua, que é fundamental e está muito ancorado com o que o próprio currículo vai estabelecer. Além disso, é inegável dizer que o papel que isso tem em relação da identidade e da autoestima do aluno, de ver o próprio texto sendo publicado, ver aquilo em papel, como você mesmo disse, tem uma perenidade aí que o discurso literário tem inevitavelmente, e sobretudo do protagonismo, né? É uma antologia feita por contos dos próprios estudantes, o que vai valorizar muito a própria produção deles, estimular que eles continuem a pesquisando, a trabalhar sobre a língua, a pensar sobre a língua e continuar desenvolvendo todas as capacidades, as habilidades, as competências que ele tem e a potencialidade que eles têm dentro da rede. Então, a antologia, a participação dos professores escrevendo seus estudantes é fundamental, seja no protagonismo, na autonomia dos estudantes, seja no estabelecimento de práticas reais do uso da língua. Então isso faz com que eles sejam ou não escritores, é inevitável que todos vão escrever, sejam médicos, engenheiros, enfim, não importa qual seja a profissão. A prática de escrita é fundamental e, além disso, como você mesma disse, eu retomo aqui, o impacto que isso tem na família, do protagonismo que os estudantes têm, e de que o papel que isso tem para a importância deles na família, da valorização da escola para a família também. Então, sem sombra de dúvida, é um projeto importantíssimo e é mais importante ainda que professores como você participem, porque, bom, esse ano a gente teve mais de 500 inscrições, então é importantíssimo que isso seja continuado e que isso faça parte da rotina dos estudantes. Outro aspecto interessante a ser destacado do que a professora falou é em relação ao texto do próprio estudante, ou seja, as aulas de língua portuguesa, elas são baseadas no texto do próprio estudante. Esse material serve para os estudantes e para os professores do futuro como material de base para exemplo, ou seja, veja como as práticas de produção de texto, elas podem ser, elas são valorizadas e são publicadas e publicáveis. Além disso, esses textos podem servir como material para as próprias aulas, para as próprias sequências dos professores. Então, é um projeto que realmente coloca a prática de produção de texto numa prática editorial, real, de uso e que funciona muito bem com as práticas didáticas
fundamentais para o desenvolvimento das aprendizagens. A produção de texto, como a professora mesma disse, ela vai engajar o estudante a lidar com as questões da própria língua. O que é fundamental para uma aula de língua portuguesa, ou seja, a produção do texto, a reescrita, vai permitir que as dificuldades apareçam, evidentemente, e isso vai fazer com que a professora direcione as questões de língua. Em todos os níveis de análise linguística, seja da pontuação, da diagramação, das questões verbais, de tempos verbais, por exemplo, ou questões em relação a conjunções, enfim, tudo aquilo que favorece a produção daquele texto. Então, determinados textos, por exemplo, narrativas, que vão exigir um domínio dos tempos verbais. Isso é um estímulo para que o estudante trabalhe essas questões de língua inseridas dentro do texto que ele mesmo vai produzir e com um objetivo, que é qual? Engajar um leitor, por exemplo, um conto de horror, conto fantástico, enfim. Tem um engajamento do leitor aí, um objetivo fim, que as questões de língua elas vão como enfim, vão ser um meio para atingir esse fim. E aí que é um lugar, é um momento importantíssimo que o professor vai usar para trabalhar as questões de língua com objetivos específicos. E aí o estudante vai ver que lá no final, como essas questões são importantes, independentemente do nível, seja do nível da pontuação, como eu mesmo disse, a própria diagramação do texto, as questões gramaticais, vamos dizer assim, que vão interferir na produção daquele texto e como elas podem favorecer, ou seja, há uma ligação muito forte entre a produção e o próprio ensino de língua portuguesa das questões que vão ser mais emergentes para o estudante naquele momento. Isso, né, Tiago? É importante a gente observar que participar do projeto Antologia de Contos não demanda que o professor saia da sua rotina e do seu planejamento. Então, fica aí o convite para os professores, para as professoras, inscreverem os textos, as produções dos seus estudantes nas próximas edições do Antologia de Contos, do ensino fundamental e médio, esse ano com a novidade, né, que a gente também incluiu o primeiro e o segundo ano do fundamental, com escritas coletivas, com o professor como escriba. E eu queria agradecer ao Tiago, nosso assessor, agradecer a Leise, nossa formadora de língua portuguesa, da Adri Santamaro, e dar os parabéns para a professora Kátia, sempre engajada aí nos projetos da secretaria, sempre focada em melhorar as aprendizagens dos estudantes. Parabéns, professora, pelo trabalho e para os seus estudantes também pelos textos publicados. É isso. Obrigada, pessoal.